Em maio de 1989, um físico de fala mansa participou de uma entrevista com o repórter investigativo George Knapp na emissora de TV Class em Las Vegas. Usando o pseudônimo de Dennis e escondendo o rosto, o homem chocou o público ao afirmar que havia trabalhado para o governo em uma instalação chamada S4. Na entrevista, ele revelou que fazia engenharia reversa de tecnologia e trabalhou em uma das 9 naves voadoras supostamente extraterrestres. Mais tarde, ele revelou sua verdadeira identidade como Bob Lazar, explicando que inicialmente escolheu permanecer anônimo por questões de segurança, acrescentando que, se algo acontecesse com ele, isso daria credibilidade às suas afirmações. Neste vídeo, vamos analisar 5 das afirmações que Bob Lazar fez naquela época e que ainda não podem ser explicadas. Antes de começarmos, queremos dar uma atualização importante. Em breve, vocês poderão ver quem está por trás da voz do Top 5s. Vamos gravar alguns vídeos em que aparecemos primeiro para o Patreon e quero explicar porque postamos lá antes. Produzimos conteúdo no YouTube há mais de 12 anos. Raramente deixamos de postar por uma semana. A plataforma mudou muito desde o início, para melhor e para pior. Enfrentamos desmonetização, remoção de canais e vídeos sendo bloqueados em várias ocasiões. Hoje, nossos vídeos são desmonetizados quase toda semana. Até vídeos enviados há 8 anos são desmonetizados aleatoriamente. Agora, o Patreon tem sido um apoio constante para nós ao longo desses anos, e sem ele eu não acho que este canal poderia ter continuado. Para agradecer nossos incríveis apoiadores, que valorizam nosso trabalho mais que o YouTube atualmente, publicaremos vídeos em que aparecemos primeiro no Patreon. Se quiser apoiar muito o canal e conhecer quem está por trás da voz que talvez ouça há anos, veja o link na descrição ou nos comentários. Seu apoio é essencial para nós. A instalação secreta S4. Uma das afirmações mais detalhadas de Bob Lazar dizia respeito a uma instalação secreta conhecida como S4, que fica próxima ao leito seco do Lago Papu, no condado de Lincoln, Nevada. Esse lago fica dentro dos limites da instalação da base aérea de Nellis, conhecida como Área 51. Lazar disse que o S4 tinha 9 hangares com portas inclinadas, cada um com um disco voador. Apesar de ter um passe de segurança de nível altíssimo, um dos mais altos disponíveis, seu acesso era restrito a algumas áreas da base e ele precisava ser acompanhado ao se deslocar pelas instalações. Ele foi designado para trabalhar no projeto Galileu. O S4 foi construído especificamente para armazenar OVNIs, já que a Área 51 não tinha autorização para lidar com eles. Lazar descreveu a base como parecendo relativamente nova, provavelmente com menos de 10 anos de existência. No outro extremo dos hangares, havia uma entrada exclusiva para funcionários, acessível apenas após uma rigorosa verificação de segurança com scanner de mão. No complexo, havia escritórios, laboratórios e uma entrada traseira para os hangares. Ao ser questionado sobre a existência de uma instalação subterrânea ali, respondeu que não acreditava, mas admitiu ser possível. A descrição detalhada da instalação fez muitos questionarem as afirmações de Lazar sobre sua existência. Afinal, nunca havia sido mencionada em nenhuma publicação ou em qualquer outro lugar antes. No entanto, as afirmações de Lazar ganharam credibilidade quando George Knapp conduziu sua própria pesquisa e conseguiu encontrar um representante de relações públicas da base que confirmou que realmente existia uma subinstalação classificada associada à Área 51 chamada S4, que estava envolvida em projetos secretos. Essa revelação gera uma questão intrigante. Se Lazar tivesse inventado sua história, como saberia sobre uma base tão secreta antes disso ser público, ainda mais com tantos detalhes? Elemento 115 antes de ser descoberto. Lazar relatou que, em S4, integrou uma equipe dedicada à engenharia reversa de naves alienígenas. Segundo ele, a tecnologia encontrada superava as capacidades humanas. A espaçonave operava usando um reator alimentado por um isótopo estável do elemento 115. Esse reator gerava seu próprio campo gravitacional, dobrando o espaço e efetivamente puxando o destino para mais perto da nave. Em vez de queimar combustível normalmente, ele atuava como um motor de distorção do espaço-tempo, tendo um pedaço do elemento 115 no centro desse sistema.
Ele afirmou que o governo dos Estados Unidos mantinha vários quilos desse elemento guardados, suficientes para alimentar várias naves espaciais, e que ele era mantido em segredo por causa das propriedades perigosas. Importante destacar que, na época dessas afirmações, o elemento 115 não havia sido descoberto. E o que torna isso ainda mais interessante é que histórias como essa geralmente vão muito além do que conseguimos abordar em um único vídeo. Esse é, na verdade, um dos motivos pelos quais tenho usado o Audible. Há audiolivros completos sobre mistérios, eventos inexplicáveis e casos reais com detalhes que não se encontram aqui. Você pode conseguir um audiolivro totalmente grátis e um teste de 30 dias usando o link abaixo. Então, se você quiser se aprofundar mais em histórias como essa, definitivamente confira. É o primeiro link na descrição. Em 2003, cientistas conseguiram sintetizar com sucesso o elemento 115 em laboratório, nomeando-o de Moscóvio, e ele foi oficialmente adicionado à tabela periódica em 2016. Embora o Moscóvio seja altamente instável e exista apenas por frações de segundo antes de decair, sem aplicação prática conhecida, isso faz a teoria de propulsão de Lazar desmoronar. A menos que a versão do elemento 115 de Lazar seja um isótopo estável, um que ainda não conseguimos sintetizar, mas que uma civilização avançada poderia criar ou extrair de outros sistemas estelares. Se Bob Lazar estiver certo, o elemento 115 poderia possibilitar o sistema de propulsão mais revolucionário já criado, que dobra o espaço ao redor do objeto em vez de empurrá-lo pelo espaço. Esse conceito se baseia na física do motor de dobra, fundamentada em ciência real, embora teórica. Segundo a teoria da relatividade geral de Einstein, a gravidade pode curvar o espaço-tempo. Um campo gravitacional forte poderia, teoricamente, permitir movimento mais rápido que a luz ao contrair o espaço à frente e expandi-lo atrás do objeto sem exceder a velocidade da luz. Esse é o motor que Lazar descreveu, dizendo ser ativado pelo elemento 115 na nave alienígena em que trabalhou. Mas será que um sistema assim realmente funcionaria? Alguns físicos sugerem que isso talvez seja possível se tivermos acesso ao material certo. Isso nos leva de volta à grande questão sem resposta, onde está o isótopo estável do elemento 115. Segundo Lazar, os militares dos Estados Unidos já sabiam disso. O isótopo estável do elemento 115 não foi sintetizado, ele foi recuperado de destroços alienígenas. Mais perturbador é que isso pode ter sido minerado ou até recebido de fontes extraterrestres. Ele diz que um escudo protetor evitava a exposição à radiação e pequenos discos, do tamanho de moedas, serviam de combustível no reator gravitacional da nave. Céticos argumentam que nunca vimos essa versão do elemento 115 e, se ela realmente existe, porque nunca foi vazada. Scanner de segurança avançado. Como dito antes, Lazar afirmou usar um sistema sofisticado de escaneamento de mão para acessar o S4. Ele descreveu uma placa com pinos para os dedos dos usuários e uma luz forte acima. Lazar acreditava que esse sistema media o comprimento dos ossos das mãos, único para cada pessoa. Na época em que ele fez essas afirmações, não se conhecia nenhuma tecnologia desse tipo. No entanto, em 2018, um artigo revelou que scanners de mão realmente foram usados durante o desenvolvimento da aeronave de ataque furtiva F-117. No campo de testes de Tonipa, uma instalação militar restrita, localizada a cerca de 110 km da Área 51. O sistema funcionava exatamente como Lazar descreveu em 1989, medindo o comprimento e a curvatura dos dedos de uma pessoa. Os usuários posicionavam a mão na placa, onde um pino se erguia entre o dedo médio e o anelar, centralizando-a nos sulcos. Uma lâmpada de 1000 watts iluminava a mão de cima e o sistema comparava a geometria da mão do usuário com os dados armazenados no arquivo. Havendo correspondência, um crachá era emitido para acesso a áreas ultra-secretas. Essa tecnologia, conhecida como Identimat, foi utilizada na década de 1980 em vários locais altamente sensíveis. No entanto, o sistema tinha falhas e foi retirado de uso no início da década de 1990. Mas essa tecnologia era desconhecida em 1989 e só veio a público nos últimos anos. Como Bob Lazar saberia e descreveria com precisão esses scanners de mão sem tê-los usado pessoalmente? Registros acadêmicos apagados.
Oficialmente, Bob Lazar se formou no ensino médio mais tarde do que a maioria de seus colegas, terminando no terço inferior de sua turma e fazendo apenas um curso de química. Depois ele estudou no Pierce Junior College em Los Angeles. Em 1986, Lazar, que se descrevia na época como um técnico autônomo de revelação de filmes, mais tarde entrou com pedido de falência. No entanto, Lazar afirma ter mestrado em Física pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts e em Eletrônica pelo Instituto de Tecnologia da Califórnia. Curiosamente, nenhuma instituição tem registro de sua frequência. Os cientistas Stanton T. Friedman e Donald R. Prothero destacaram que, devido ao fraco desempenho de Lazar no ensino médio, é muito improvável que ele tenha sido aceito em qualquer uma das duas universidades. Além disso, Lazar não conseguiu fornecer os nomes de nenhum professor ou colega de classe do seu suposto período no MIT e Caltech. O professor William Duxler, citado como de Caltech, na verdade lecionava no Pierce Junior College e nunca lecionou em Caltech. Lazar também afirma ser físico, alegando que trabalhou nessa função no Laboratório de Física de Los Alamos. O jornalista local Terry England parecia apoiar essa afirmação, pois entrevistou Lazar sobre carros a jato em 1982. No entanto, quando questionado sobre o artigo em 2021, England admitiu que havia aceitado as afirmações de Lazar sem verificar suas credenciais como físico. A investigação mostrou que Lazar trabalhou como técnico para uma empresa contratada em Los Alamos e não como físico ou funcionário direto do laboratório. Assim, a instalação não tem registros dele. Quando questionado sobre isso, Lazar afirmou que sua entrevista de emprego para trabalhar na instalação foi com a contratada EJ&G e que seu empregador era a Marinha dos Estados Unidos. A EJ&G e a Força Aérea dos Estados Unidos declararam não ter registros dele. A resposta de Lazar para essas discrepâncias em sua educação e vida profissional é que seus registros foram deliberadamente apagados para tentar desacreditá-lo e silenciá-lo sobre o trabalho em S7. A batida do FBI. Lazar é dono e opera a United Nuclear Scientific Equipment and Supplies, uma empresa que vende uma variedade de materiais e produtos químicos. No documentário de Jeremy Corbell sobre Bob Lazar, uma cena mostra o momento em que o FBI invade o local de trabalho de Lazar durante as filmagens. O documentário apresentou isso como uma coincidência muito suspeita, já que Corbell e Lazar haviam discutido no dia anterior a possibilidade de Lazar ter guardado um pedaço do chamado Elemento 115. Veja as opiniões deles após a discussão com Larry King. Jeremy e eu tivemos uma conversa particular em uma área remota da minha propriedade. Celulares nos bolsos, mas desligados. Tudo filmado. E filmando isso, e Jeremy estava lá embaixo para filmar parte deste documentário. Ele saiu na manhã seguinte e, ao mesmo tempo, houve uma operação do FBI no meu local de trabalho. Bem, eles disseram que estavam procurando alguns recibos de um indivíduo que poderia ter comprado algum material tóxico de uma empresa. Mas eles vieram com mais pessoas do que você poderia imaginar que caberiam no nosso prédio. Quero dizer, agência atrás de agência. Especialistas em informática extraindo dados dos computadores. Por que você acha que eles estavam lá? Bem, o que você acha, Jeremy? Eles repetiram palavra por palavra uma parte da conversa que achávamos privada, o que nos chocou porque brincávamos que ninguém se importava 30 anos depois com o que ele dizia. Mas, aparentemente, não é como parece. Havia 25, 27 peritos com um caminhão lá para a papelada. Eu não sei. Não nos importamos. Apenas sabemos que nossas conversas não são privadas. O que há de criminoso nisso? Eles buscam parte do combustível da nave que pode ter sido roubado. Bob sempre afirmou que o elemento 115 em uma versão estável alimentava a nave e agora está sendo direto sobre isso. Eles queriam saber se ele havia retirado o material de Los Alamos, onde foi usinado. Em 1989, ele disse que conseguiu tirar um pouco para testes. Depois, ficou esclarecido que a batida teria sido iniciada por causa da venda de talio pela United Nuclear para alguém suspeito de usá-lo para envenenar fatalmente uma mulher de Michigan chamada Janelle Sturzel. Isso é plausível, pois a empresa de Lazar vende itens tóxicos.
O número de policiais presentes e a ausência de reportagens podem indicar que essa era só uma versão usada para justificar a batida. E tanto Bob quanto Corbell estão convencidos de que o FBI estava lá por um motivo totalmente diferente. Por quase 40 anos, Bob Lazar nunca mudou sua história. Ele sustentou sua versão, e sua narrativa calma e consistente fez com que alguns céticos de longa data reconsiderassem sua posição. Nas últimas semanas, Bob voltou a ganhar atenção depois de aparecer no programa do Joe Rogan, e mesmo que, lá em 1989, suas afirmações parecessem incrivelmente absurdas. Agora acredita-se que esse sempre foi o objetivo, já que ele não era a escolha mais óbvia para um papel tão secreto. Certamente havia cientistas mais qualificados disponíveis na época que poderiam ter sido escolhidos antes dele. Talvez o governo o tenha escolhido a dedo, e quando ele veio a público, será que o governo apagou todos os registros de sua formação e credenciais, facilitando desacreditá-lo e desviar a atenção da verdade? E o que realmente estava acontecendo em S4? Vamos deixar que você decida.